onda que virá em forma de quê? Em forma de dilúvio vem me despertar, em forma de dilúvio vem exterminar. Com sequelas racistas e trazendo ideais de amor e paz. Com sequelas racistas e trazendo ideais. Oloxuinaê, Xanaína, ai mara 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 bocaiala, soba. Oloxuinaê, Xanaína, ai mara 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 bocaiala, soba. Viaja, Viaja, vai lá, me leva afrodisíaco que eu quero. viaja, esse baila. Me leva o lodo nessa onda que eu quero ir. O lodo navio negreiro atracou em Salvador, trouxe a música emitindo ideais da nega cor. O lodo navio negreiro atracou em Salvador, trouxe música emitindo ideais da negra cor. E hoje exalta o mar, condutor da embarcação. E hoje exalta o mar, condutor da embarcação. Viaja, se bailar, me leva afrodisíaco que eu quero ir. Viaja, se bailar, me leva o lodo. Joga as duas mãozinhas pra cima, todo mundo vai. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Comigo. Jogou sua rede, ó pescador, se encantou com a beleza. Litoral FM, a rádio comunitária de Maracajaú, operando na frequência de 87,9. Sintonize. Litoral FM 87, uma rádio pertencente à Associação Comunitária e Cultural de Maracajaú. Sintonize. Atenção ouvinte e o web ouvinte Litoral FM 87. A partir de agora, você tem um encontro com a notícia do seu município, do estado, do Brasil e do mundo. No ar, Mesa Redonda Litoral. Apresentação do jornalista Irã Costa. Olá, muito bom dia, são exatamente 11 horas e 6 minutos aqui em Maracajaú. Estamos iniciando depois de um longo e tenebroso inverno, sem vir aqui, mas estou vindo no inverno, né? A gente recomeçando aqui as atividades na Litoral FM 87,9, a rádio comunitária de Maracajaú. Hoje é domingo, dia 19 de abril, dia dos povos indígenas. Eu aprendi na escola e me pintavam de índio, né? Mas hoje não pode mais dizer isso, né? Hoje são povos originários e está certo isso, né? Antigamente os meninos, né, tudo de índio, e para a galera ter medo dos índios, que ninguém pode ter medo do índio, né? Foi quem nos trouxe até aqui. Então esse 19 de abril recebe aqui as nossas homenagem, tá certo? Pela passagem desse 19 de abril. O programa de hoje, a volta do programa hoje, Mesa Redonda Litoral, gente, depois desse tempo que eu passei sem vir aqui, mas se Deus quiser agora a gente vai estar todo final de semana por aqui,
até porque a gente está num ano eleitoral, um ano muito importante, e a gente quer ouvir as lideranças políticas, o que é que pensa, o que é que acha, como é que elas estão vendo o quadro, fazer a sua leitura, dar a sua opinião e, claro, contribuir para que você, cidadão, você, cidadã, possa fazer um valor de juízo, fazer uma escolha melhor dentro daquilo que você vai ouvir aqui todos os finais de semana. E esse é o objetivo do programa Mesa Redonda Litoral: trazer à luz a discussão, o debate, as ideias, as propostas e, claro, acima de tudo, as opiniões. Antes de eu começar ou reiniciar hoje o Mesa Redonda Litoral deste ano de 2026, que vai ser com a vereadora Deise Paiva, vereadora reeleita, a mais votada do município. Eu acho que é isso, né? A mais votada do município. Então eu convidei Deise para vir aqui e a gente bater um papo sobre muitos assuntos, né? O mandato dela, as ações, né? A comunidade, enfim, bastante coisa a gente vai conversar com Deise e ela vai dizer até agora qual é a sua opinião em relação a esse quadro político que a gente está vivendo no Brasil, no Rio Grande do Norte e aqui no município de Maxaranguape. Eu venho um pouco aqui, estou vindo um pouco aqui, vou começar a voltar a vir mais, né? Mas a gente sabe de tudo, é a mesma coisa de eu estar aqui, né? Aqui a gente escuta ao vivo, presencialmente, mas a gente sabe pelas redes sociais. Sei que tem muita mentira, muita fake news, né? Mas tem muita verdade e a gente aqui vai interagir. Mas antes de eu trazer o bom dia, né, da nossa convidada, vereadora Deise, eu quero registrar aqui que eu acho que muita gente não sabe, né? O nosso amigo, querido amigo, vice-presidente aqui da rádio, da Associação Comunitária e Cultural de Maracajaú, Biel, ontem foi cirurgiado, está passando bem, graças a Deus, e deverá receber alta o mais breve possível, né? Pegou esse feriado prolongado, né? Esse final de semana, a cirurgia foi ontem. Eu imagino Biel numa mesa de cirurgia, eu tenho até uma foto dele que já mandaram para mim. Ele, do jeito que é nervoso, medo de injeção, uma homem que trabalha com madeira, com martelo, batendo chave de fenda, tem medo de uma picada de uma agulheirada, diga aí. Mas é isso mesmo, eu estou dizendo isso para ilustrar, mas Biel se recupera bem, graças a Deus, e a gente, né, ora, a gente reza para que ele volte o mais cedo aqui para sua casa, para sua terra, Maracajaú. Eu soube de um evento que houve ontem aqui no Bugi, né, de Adriano, um evento muito bacana, né, um evento grande. Os visitantes que estão em Maracajaú, nas pousadas, hotéis e tal, eu soube que muita gente esteve lá, lotado, né? O preço era salgado porque tinha muita coisa boa e tal, e faz parte, né? Maracajaú, que continua sendo o centro, a bola da vez, todo mundo é a bola da vez, já fizeram não sei quantos gols, né? Alguns contra, né? Mas tem muita gente querendo fazer gol a favor. Eu, pelo menos, faz 50, 60 anos que eu só faço gol a favor, viu? Aqui de Maracajaú, não faço gol contra. Então, parabéns para Adriano, para Nelly, minha eterna presidente Nelly, tá certo, do sindicato. Valeu, parabéns mesmo. Uma outra notícia que eu quero socializar, e a gente vai depois conversar, a primeira coisa que já haviam me dito pelo WhatsApp: Irampa, você precisa vir ver aqui o que é que está acontecendo aqui na Zona Sul. Eu digo que é, ali compraram a casa de Zé Ivaldo, casa de Manezinho, doutor Manezinho e tal, a mulher, e está fazendo um empreendimento e tal e tal. Eu digo, muito bem, eu fui lá dar uma olhadinha ainda há pouco, realmente é uma máquina trabalhando nessa coisa toda. E eu quero até conversar depois com essa mulher aqui, já deixei alguns contatos aqui para ver se bato um papo com ela. Ela que está demonstrando ser uma empreendedora, uma empresária. Eu já soube até que ela tinha dito que já investiu 4 milhões de reais aqui. A aquisição da casa de Zé Ivaldo é uma casa boa, né, de primeira, terrenos e tudo mais.
Enfim, seja bem-vinda, seja amiga dos pescadores, da comunidade, que é muito importante, né? Quem chega a ser solícita, cortês, né? E mantenha entendimento com a galera daqui da Princesa do Litoral. Dito isso, o compromisso da gente, né? Domingo parece que já tem uma deputada que quer vir aqui. Vou acertar direitinho os detalhes, não é? E eu aviso durante a semana essa deputada que está pensando em vir aqui. Bom, agora eu vou trazer o bom dia, não é? Vou trazer o bom dia da nossa convidada, a vereadora Deise Paiva, para a gente bater esse papo, para a gente conversar. Aí disseram a mim, a pessoa me chamou logo Deise para abrir, eu digo, porque Deise tem o que dizer, coragem de dizer, e sabe dizer, não é? E conversar com a gente. Deise, é um prazer mais uma vez recebê-la aqui no estúdio da Litoral FM. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Irã. Bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio Litoral, nossa princesa, né, do litoral. E quero agradecer pelo convite. É uma satisfação sempre que nós somos convidados para bater um papo, passar alguns esclarecimentos para a população, isso é muito importante. Deise, já que você falou, eu fiz uma pauta aqui, mas a pauta a gente vai variando, porque a gente vai no papo, né? Eu queria ver, já que você disse as informações, como é que está o segundo mandato da vereadora Deise? O que é que mudou do primeiro mandato para esse segundo mandato, para você fazer uma análise, né, da sua atuação, qual é a reflexão que você faz do primeiro e agora desse 1 ano e pouco do segundo mandato? Ira, a gente como político, a gente tenta dar o melhor, né? A gente para as pessoas que depositaram confiança na gente. E sempre eu estou buscando ouvir a comunidade para poder desenvolver um trabalho em cima das solicitações. Isso é muito importante, porque às vezes você solicita algo que não é a realidade daquele setor, daquela rua, daquela comunidade. Então, eu trabalho dessa forma. Eu consulto os eleitores, as pessoas das comunidades, não só de Maracajaú, como de Caraúbas, Barra e as demais localidades, para poder desenvolver um trabalho participativo, né? Isso é muito importante. E estou vendo que está dando certo, as pessoas solicitam, eu faço meus requerimentos na Câmara. Sempre digo em discurso, sou muito grata estar legislando ao lado de uma prefeita que nos escuta muito quando fazemos algumas solicitações, até informal, no seu gabinete. Ela está de prontidão, ela sempre diz, eu não vou prometer, eu me comprometo. Eu acho bem interessante essa frase dela. E pelo balanço que eu faço de vários requerimentos que já solicitei, vários desses já foram executados, outros estão em andamento. Zé Marinho fica brincando comigo, vereadora Deise, se a prefeita continuar fazendo, ele atendendo do jeito que ela atende, eu vou acabar votando em você. E eu fico brincando também com Elisa. Então, meu filho, se prepare, porque você realmente vai votar em mim, porque a nossa prefeita cumpre, viu? Porque ela se compromete com o povo. Deise, assim, de destaque, aqui para Maracajaú, por exemplo, o que é que você destacaria de um pedido, de um requerimento, de uma ação do seu mandato para Maracajaú especificamente? Sim. Tem 2 pontos, né? Um requerimento foi a solicitação da escola do EVA, né? Que isso é muito importante, a gente ter um olhar para a educação. Você, como professor, sabe que tudo se inicia na sala de aula.
né, para formar doutores. Temos que ter excelentes professores, e temos excelentes professores em nossa rede pública aqui de Maxaranguá. E esse requerimento da escola, eu fiz uma visita, e os funcionários na época, quem solicitaram, para que eu pudesse ver a estrutura que estava bastante danificada. Fiz o requerimento, foi na transição do mandato de Luiz para Nira, né? E Nira, quando assumiu, ela se comprometeu, mandou a equipe fazer um levantamento para uma reforma, né? E as equipes chegando lá viram que não tinha condições de reforma. Então, saía muito mais em conta para os cofres públicos do município fazer uma escola nova. E a escola foi feita. Então, eu acho, assim, que é um grande marco para o meu mandato, né? Uma escola, ela foi refeita, e isso atende várias áreas, né? A área da educação, dá uma melhor qualidade de vida para os nossos funcionários que ali atuam, né? Que estavam prejudicados e estavam reclamando com razão. Mas a nossa prefeita foi, me atendeu o pedido do povo e fez uma escola nova. E o segundo ponto, que eu acho que é a mais elogiada, é a nossa praça, né? Foi também uma solicitação da vereadora Deise. Nós tínhamos uma praça desestruturada para as crianças, para os pais, para os visitantes. E a nossa prefeita também teve um embate na época, porque outro político pediu que ela só fizesse a praça, derrubasse a praça, cercasse com aqueles material, agora esqueci o nome, que eles deixam isolado a obra, né? E a prefeita disse, não, eu vou derrubar a praça e eu vou fazer. Não, deixa para fazer após a campanha. Não, eu vou fazer a praça assim que a licitação for concluída. E Nira, ela tem um jeito de administrar como mulher, que ela se posiciona e ela fica firme na palavra dela. E começamos a obra da praça, e tivemos alguns embates, algumas denúncias, mas coisa normal de oposição, porque quando você está vendo feito, você sabe que aquilo ali vai levar aquele político, e a oposição não gosta, né? Ela quer ver ela quer mostrar que tudo está errado e nada tem solução. Então, quando chega a solução, isso não é bom para eles, mas dois pontos que marcaram o meu mandato: a escola e a praça de Maracajaú. Ô Deise, eu quero aproveitar esse seu raciocínio aí, e me parece que tem duas coisas anunciadas, mais coisas, mas eu vou destacar aqui duas. Uma, eu não sei nem se o nome vai ser esse, viu, Erasmo? Mas eu vou dar esse nome aqui. O Recanto do Pescador aqui, na Zona Sul, perto de Júnior, essa urbanização, não é, que Edmilson falou que ia fazer, e outra é a entrada de Maracaju, que parece que ele quer fazer o intertravado todinho e tal. Essas duas obras, como é que você vê isso aí? Você está perguntando, né? Eu estava aqui no roteiro para responder. Olha aí, São requerimentos também da vereadora Deise, né? O nosso pórtico da entrada de Maracajaú, como também solicitei o pórtico da entrada de Caraúbas, né? São verbas que já estão em conta, já foram iniciadas a tramitação de licitação e tal, para iniciar a obra. E isso é muito importante, a gente ter uma identificação na entrada da nossa cidade. Aliás, está demorando, já era para ter sido feita, mas não estou nem falando agora, era lá atrás, né? Agora vai sair. Isso não foi falta de pedido, mas a nossa prefeita, como eu retorno a dizer,
ela, quando ela vê as solicitações, ela vai a Brasília, juntamente com o chefe de gabinete, e vai atrás de recursos, e conseguiu, né? Então, assim, o Porto de Maracajaú vai ser construído em breve, ficou muito bonito, por sinal, até vi o esboço da obra, mas eu pedi a Nira algumas modificações, que eu não vi assim um paquetezinho do pescador e tal, mas aí ela atendeu e tem umas modificações e vai ficar muito Esse bom. vai ficar ali na BR. Isso, na BR, lá na entrada. E o de Caraúbas vai ser a nossa entrada oficial de Maxaranguá, porque nós temos a entrada por Ceará-Mirim, que é dentro de Muriú, né? Então vai ser uma entrada oficial de Maxaranguá, vai ser pela a estrada de Caraúbas. Porque hoje eu vim e quero fazer esse registro aqui. A governadora está concluindo aquela RN, né? A 0263, não, 064, que essa começa lá em Santa Maria e tal, vai para Touros. Eu vi, então, a beleza, falta a sinalização quando concluírem. Já começou a outra, né, ali para o Ceará-Mirim, pelos engenhos e tal. E eu vim por dentro. Estão trabalhando, já tem uma boa parte feita, né? Um trabalho que é lento e tal. Tem notícia da conclusão desse pedacinho aqui de Caraúbas? Eu vi até Jete outro dia dando uma explicação e tal. Tem como, vai sair isso aí? Tem sim. Solicitamos o recurso, né, ao general Girão, e ele se propôs esse ano já, eu acho que essa, se eu não me engano, essa ida da prefeita, essa última ida dela a Brasília, já foi para tratar sobre esse assunto e conseguiu, né? E esse recurso, ele já está assegurado. Já sim. E eu acho que foi em torno de 1 milhão, se eu não me engano, para terminar essa parte que liga Maracajaú a Caraúbas, né? Só aquele trechinho ali, a gente acha pequeno, mas não é. Né? E é muito importante para o escoamento das produções, tanto de pesca agrícola como também turismo, né? As pessoas que fazem a parte do turismo. Tem muitas pessoas que trabalham em Maracajaú que moram em Caraúbas. Me diga uma coisa, e como anda o projeto? Edmilson, você está escutando? Eu estou perguntando a ela que você parece estar com medo de vir aqui, né? Vem aqui, rapaz, para a gente conversar. Tá não? Tá não. Tá, mas a gente tá no... Deise, e aquela árvore do amor? Lindo. Já começou, já. Eu vi a planta, então é um negócio de outro mundo ali, vai dar um boom em Maxaranguá. É uma obra de porte, como é a da árvore do amor, requer seus cuidados, né? Mas já iniciaram, sim, alguns pontos da obra, né? E a gente sabe que ali é conhecido mundialmente, né? Tivemos séries, tivemos documentários sobre a árvore do amor, tivemos novelas que foram filmadas ali. Isso é muito importante para Maxaranguá. Isso fomenta o comércio local. As pessoas vêm visitar Maracajaú. Tem empresas aqui que já fazem um percurso dentro da sua visita para os restaurantes aqui dos Parrachos, mas sabendo que vão ter aquela parada na árvore do amor. Me diga, mas já começaram ou vai começar ainda? Não, já começaram. Já começaram, né? Parte, né? Parte de infraestrutura e tal ali. Isso. Vai ficar muito bacana, Muito, né? muito Eu bonito. acho que vai ser a grande obra desse mandato, além de outras mais, né? Porque vai marcar, porque vai ficar do ponto de vista turístico, a galera pode ir para Maxaranguá e vir embora para Caraúba, para Maracajaú, como o contrário também, né? Vai ser uma obra muito bacana, né? É muito bonito, né? Muito bonito. E respondendo a sua pergunta que eu não respondi sobre a praça, né? Sim. Nós temos também requerimento da vereadora Deise. Na época de outros requerimentos, eu solicitei 3 pontos dentro de Maracajaú, Beira-Mar, para ser feito praças para atender
aos turistas e às pessoas da localidade, porque nós não temos aqui nós temos excelentes restaurantes, excelentes pousadas, mas elas abraçam mais as pessoas de fora, os turistas. Então, sabemos que não tem aquele preço acessível para as pessoas da nossa comunidade, né, do nosso município. Isso é natural, isso é natural. Então, vendo essa demanda, eu fiz os requerimentos solicitando 3 áreas. A área onde era o antigo Diver, né? Vai ser construída a Praça do Pescador. Quase que acerto, viu? Recanto do Pescador. É a Praça do Pescador. Ela também está muito, muito bem elaborada. Muito bonito o projeto. E a outra praça que eu solicitei foi ali entre os corais, onde tem umas barraquinhas dos pescadores ali. Sim, ali, certo. Também, que é para brilhantar a nossa praia, né? A gente não temos... em Barra tem aqueles quiosques, Beira-Mar, é muito bonito. E a gente precisa, é uma praia aqui turística, uma praia muito visitada, a gente precisa. Porque, na verdade, Erasmo está aqui presente, a gente, que é o presidente da colônia e secretário municipal da pesca, né, e aquicultura, a gente, eu acho que é a única praia que não tem um espaço legal, não é assim? Isso. Como Caraúbas tem, Pititinga tem, claro. Barra, né? Nem se fala, Muriú. Vai ser reconstruído, né? Os quiosques, né? A prefeita está batalhando por isso. Fiz que bom. Meu requerimento, minha solicitação. Mas de qualquer forma, desde ali, perto dos corais, vai ficar um ambiente público, né? Urbanizado. Assim, que a gente precisa de um espaço na praia que dê para fazer eventos, e a gente não tem. Eu estou falando em termos de ser público, né? Nós temos vários restaurantes beira-mar, mas são privados. Verdade. E o outro ponto era no Rio da Praia, ali. Também um espaço com quiosques e tal, mas a gente sabe que hoje tem umas leis ambientais aí um pouco mais rigorosas para isso, e teria que ser feito um grande estudo para isso, para poder ser Olha, realizado. A gente está conversando com a vereadora Deise, estamos falando aqui do ponto de vista do mandato, né, da administração. Quem é a líder do governo na Câmara? É o líder. O líder. O Wellington, né? Isso. O Wellington já ficou de vir também aqui, vamos trazer o Wellington aqui para... Mas no começo de tudo, a gente vai começando a entrar. Você teria mais algum destaque, Deise, do ponto de vista de ação do mandato? Sim. Ou da prefeita que você gostaria de conversar? Porque você, na sua primeira intervenção, já falou sobre o seu colega Marinho e tal, em tom de brincadeira, mas depois a gente vai entrar na política, né? Eu vi uma foto de Marinho, Rafael, né? Rafael, ele disse uma coisa que eu fiquei ligado no que ele escreveu, porque as pessoas têm que interpretar, né? E eu fiz uma leitura, depois eu quero compartilhar com você essa minha visão que eu fiz. Ele dizendo que tá para... Os dois estão juntos para ajudar quem ajuda Maxaranguape. Claro. Isso é alguma sinalização política que Marinho deixou para alguém, para Edmilson, para Nira, para Luiz Eduardo? Eu não entendi bem assim. Qual foi a leitura que você fez? Ou ele quis dizer que está indo bem e se tiver eleição suplementar... Como é que você está vendo essa questão da suplementar? Vai ter, não vai? Quando? Olha, tudo isso depende da justiça. Né? A gente não pode se antecipar em falar sobre esse assunto com propriedade e com afirmações, porque dependemos da justiça. E sobre a pergunta sobre Marinho, eu vejo o seguinte: ele é uma pessoa muito inteligente e ele faz análise da administração da prefeita. Então eu vejo que é nesse sentido. Ele vê que a prefeita vem desenvolvendo um excelente trabalho e, por ser uma pessoa inteligente, ele vai aplaudir. Claro que ele vai ter o momento de criticar, que a gente vê várias críticas dele, mas não... Mas não é assim uma oposição raivosa, né, não vejo Marinho? Dessa forma. Eu vejo que as críticas são para melhorar o município em alguns pontos. Como o Rafael, sempre estou parabenizando pelas atitudes dele. Nunca foi visto na história política de Maxaranguape
adversários, digamos, politicamente, né? Que tem a divergência das ideias, mas ele está de parabéns, os dois, porque a gente faz um evento e eles comparecem, eles fazem o discurso deles, agradecem, parabenizam, e a gente nunca viu isso na política de Maxaranguá. Vereadores da oposição ir para um evento e aplaudir a atual gestão. Você acha que isso se deve a quê? É fruto de quê? É uma nova convivência, é um novo jeito que está instalado no município? Antes não era? Por que tem essa convivência pacífica, sem raiva, sem autoritarismo e tal? Por que você acha isso? Ira, eu faço análise da seguinte forma. Com a evolução das redes sociais, das mídias, os políticos, eles têm que evoluir, certo? Eles sabem que não se faz mais política como antigamente. Você xingando A, B, o eleitor não quer mais saber disso. Ele quer saber de trabalho, ele quer saber se o político está executando o seu trabalho como deve ser, se está atendendo os anseios do povo. Então, é nesse sentido. E não você achar que eu vou denigrir a sua imagem perante as pessoas da sociedade, que isso vai me evoluir como política. Não, isso está mostrando a minha fraqueza. Eu só posso evoluir se eu rebaixar o próximo. E isso não é legal. Então, eu vejo nesse sentido que os políticos hoje, eles têm que evoluir realmente e parar com aquela antiga política. Chegar no comício, ou em uma reunião, uma política, e ficar denigrindo a imagem do seu opositor. Isso não é bom. Você se preocupa com a possibilidade de um retrocesso desse em Barra? Sobre o quê? Essa raiva, essa coisa, esse político que faz das reuniões, sim, dos palanques. Não me preocupo não. Quem tem que se preocupar é o político, que sabe que vai perder ponto com a população. A população não quer mais esse tipo de político, certo? Denegrindo a imagem do seu opositor, mostrando fraquezas ou histórias do lado pessoal dos políticos. Isso não é bom. Mostre trabalho, mostre o que você tem, as suas proposituras para o povo, que as pessoas vão aplaudir. Então, esse político que está entrando, ou era do passado e quer permanecer do mesmo jeito, fazendo uma política, digamos que obscura, suja, na verdade, né? E isso não é bom para esse político. Ele só vai descer, decair, e na política você tem que ter inteligência. Deise, você disse que a questão da suplementar depende da justiça, e é verdade. A questão de Maxaranguape está no Tribunal Superior Eleitoral já, isso, né? Já está na última instância. Né? Mas a leitura que o grupo político faz, né? Vocês reunidos, o que é que vocês têm conversado? Porque, claro, só se vai tomar decisões, sim, quando a justiça definir. Sim. Mas quais são as conversas de bastidores que vocês têm? Uma possível candidatura, uma eleição ou não? Né? Eu vejo Nira assim muito tranquila. Ela disse, eu escutei ela dizer lá na estrada de Caraúba, ali na inauguração, ela disse: olha, se eu sair, eu saio pela porta da frente. Isso é muito importante, né? Um gestor dizer. Mas o grupo está unido, está fechado, há possibilidade de racha, de divisão para outras possibilidades ou não? Não, eu vejo o nosso grupo muito firme, né? Nosso grupo continua do mesmo jeito. Claro que teve pessoas que se afastaram por motivos políticos e pessoais, né? Isso é normal. Eu não concordar com o que você pensa e você não concordar com o que eu penso. Isso é natural, a democracia. A pessoa escolhe onde se acha que está mais bem avaliado, mais tem aquele aconchego, digamos assim. Tem pessoas que gostam de um pouco de aconchego, né? Quando você vê que não está naquele outro ambiente, não está bom, você se afasta. Mas o nosso grupo está muito firme, certo? Se houver uma eleição suplementar, temos excelentes nomes para
expor, né? Naturalmente, devido esse problema na justiça, a sucessão, a presidente da Câmara assume, né? O nosso vereador, que é o líder hoje, o Hélio, assume a Câmara, mas com 30 dias nosso regimento tem uma eleição para a Câmara. Então, assim, temos excelentes nomes, temos no nosso grupo Daia, Cadinho, Wellington, Deise, Zé Paulo, né? Tem Biratã, nós temos um grupo de vereadores excelentes. Então, assim, quem vai dizer a condução de uma composição é o povo, né? O povo vai dizer quem é o melhor para uma eleição suplementar. E se meu nome estiver cogitado, eu sou uma pessoa, sou uma mulher que já mostrei a minha disposição política, né, com o povo. Não é à toa que o nosso grupo, porque eu digo a você que eu fui a vereadora mais votada do município, isso requer um grupo de trabalho. O nosso grupo de trabalho da vereadora Deise, um grupo excelente. As pessoas de Maracajaú se uniram, as famílias se uniram, coisa que eu nunca tinha visto, certo? Se uniram, e não foi assim. O pai e a mãe vai acompanhar, o pai e a mãe vão acompanhar um político e os demais outro político, não. As famílias se uniram, entendeu? As famílias se uniram, não, vamos, desde aqui, é o pai, a mãe, o filho, todo mundo vai votar em você. Então, eu já saí de Maracajaú, 466 votos, fui aí, já saí eleita de Maracajaú, tranquilo, graças a Deus. Isso é uma demonstração do trabalho. Então, assim, nós temos vários nomes dentro do nosso grupo, o grupo está unido, e a prefeita, graças a Deus, tem se demonstrado uma pessoa sensível para diálogo, tanto ela como o chefe de gabinete, e nos tratam super bem, né? E a gente estamos aqui para trabalhar. Se precisar, estamos aqui de novo para apoiá-los. Ô Deise, ainda nessa direção, Deise, claro que quando se vai para uma eleição, não se escolhe quem é melhor para disputar ou não. Mas a leitura que o povo faz, que a gente, né, observa, é que a oposição ela está dividida, digamos assim. Não é? Porque se fala na possibilidade do genro do ex-prefeito, deputado Luiz, não é? Paulinho. Se fala em Jarliane, que é uma oposição natural, que já vem de algum tempo. Você vê possibilidade dessa união entre Jarliane, eu digo Jarliane, Júlio César e Luiz, com Paulinho e Jarliane, se unirem para enfrentarem uma candidatura da situação? E por outro lado ainda tem Amaro. O que é que você tem conversado com o Marinho? O Marinho é simpático que ele tem o sonho dele, natural, né, de querer disputar uma eleição. Você acha que é o momento dele agora? Ou Amaro vai ser, digamos assim, um fiel da balança e tal? Como é que você vê? O que é que tem conversado isso? A gente realmente, devido ao momento, já tivemos várias reuniões, vários assuntos sobre essa situação. Mas não tem um diálogo assim sobre a política com o Marinho. Ainda não tive, né? Mas não tenho nenhum problema de ter. Em termos do que você falou dos outros nomes, né, de Paulinho, de Jarliane, eu creio que pelas situações que já houve, né, pessoal, entre o deputado Luiz com o Júlio César, eu creio que a política ela não cabe mais. Não, eu acho que não. Depende do caráter da pessoa, né? Saber que teve um conflito, não foi um conflito de... pessoal, né? Não foi um conflito, digamos assim, com político. Palavras, e nem político. Foi realmente um momento bem ruim para os dois. Eu sei que não é bom, não foi bom para nenhum dos dois.
Então eu não vejo, eu vejo a parte de Jarliane, ela vem fazendo o trabalho dela, é natural, e o irmão apoiando. Então, como é que, na minha concepção, ele é pré-candidato a deputado, então na hora que ele houvesse uma eleição suplementar, ele orientar a irmã para fazer uma composição com o adversário de Luiz, que é adversário hoje politicamente dele no Estado, é isso? Isso não é bom para nenhum dos dois. Então eu não vejo essa possibilidade. Olha, desde, por isso que eu disse, Verano, aqui, Edmilson, no começo, antes de... Eu disse que ele disse, rapaz, não aperte muita vereadora, não. Eu digo, não, porque desde tenho que falar e tem coragem de falar. Você disse uma coisa interessante desde aí, porque, Erasmo, a política, desde o começo você vem dizendo isso, não cabe mais coisas que o povo cansou, não é? Sim. Aí quando você disse alguém que fala coisas pessoais, né, que tem que estar fora disso. Você já imaginou, por exemplo, uma pessoa dizer, Erasmo, vinha pra bala, aí ela vem... É ruim isso, né? Não, isso não é bom para ambas as partes. Porque se eu chamar era pra bala e ele me chamar pra bala, a gente, quando se encontrar, a bala come no centro. Com certeza. Então isso não é bom politicamente para ambas as partes. Eu jamais retornaria. Eu sou uma pessoa firme nas minhas posições. Você falou uma verdade aí. E eu acho que não sei se é uma virtude ou é um defeito meu. Ser muito positiva. Se eu gostar, eu digo. Se eu não gostar, eu digo da mesma forma. Não tem um problema que a pessoa se magoe. É melhor você ser uma amiga sincera, né, do que uma amiga covarde. Então é meu posicionamento. Eu acho que isso não é legal para ambas as partes. Ô Deise, em relação à eleição estadual, sim, a gente já tem ouvido, né, e tem algumas lideranças do Estado que têm participado, que têm colaborado com o município. Já está tudo fechado ou tem uma vaga de senador que ainda pode entrar alguém? Como é que está o senador? Vai ser mesmo Steve Suizenaide e tal? Como é que está essa chapa? Já está arrumada ou não? Olha, o nosso grupo tem uma liderança, que é a nossa prefeita, né? Então, ela quem define e nos repassa, mostra o porquê apoiar tal político, né? Não é só por simpatia, o político tem que atender as demandas de Maxaranguape, porque eu sou amigo de político A, B, não. Tem que atender as demandas para Maxaranguape. Então, assim, nós temos uma senadora, Zenaide, que todos sabem do que ela vem fazendo por Maxaranguape, as emendas que vem colocando para o nosso município, isso é muito importante, então não tem como a gente dizer que não vote, jamais. Então, a nossa senadora Zenaide, ela vem atender... Esse voto número 1 já está definido. Isso, também temos o Stevenson, né, porque, como eu disse, os políticos, eles, não é por amizade, eles têm que ajudar realmente o município. O Stevenson também está colocando emendas para o nosso município, isso tem que ser dito, né, e com certeza vai ser votado também em Maxaranguape. Nossa deputada, você sabe que é Eudiane, né? Estadual, né? Estadual é Eudiane Macedo. Também temos o nosso deputado federal, que é General Girão. E tenho certeza que vai ter outro. Porque assim, a gente, para ter resultado para Maxaranguape, temos muitos votos e a gente pode... Dá uma dividida, ajudar, é verdade. Sim, com certeza, para que o nosso município venha se desenvolver bem pouco. E para presidente, já foi definido? Não. Será que Edmilson vai voltar às origens, voltando na reeleição? Ainda não foi falado, mas assim, eu vou falar por Deise. Sim. Eu voto em Lula. Pronto, olha aí. Estou dizendo que a vereadora dele... É isso aí, tá certo. Não tá voto. Na eleição passada, o prefeito era Luiz. E ele fez uma reunião para definir e apresentar que os candidatos eram Fábio Dantas, né, do Estado, e o presidente era Bolsonaro. E eu fui a única que me posicionei e disse, não, eu não voto.
eu voto em Lula e voto em Fátima. Então a vereadora, claro que o certo é acompanhar o grupo na totalidade, mas tem campos que a gente tem as nossas divergências. Então, assim, quando o Bolsonaro, eu votei no primeiro mandato dele, e quando ele assumiu como presidente, ele destituiu o Ministério da Pesca. Então, é uma bandeira que eu levanto, e eu não vou jamais ser a favor de um político que é contra. Mas não estou escutando, falei. Um político que é... Agora tá. Um político que é contra os pescadores. Entendeu? Então, quando foi na outra eleição, aí eu me posicionei e votei Lula. E quando ele foi eleito, ele trouxe de volta o nosso Ministério da Pesca. Nós sabemos que tem essas várias divergências aí sobre a pesca hoje, mas eu tenho certeza que um dia a gente chegar lá... A tendência é melhorar. Com certeza tem que corrigir os equívocos. Melhorar. Enfim, muito bem. Vamos aterrissar de novo aqui, né, na terrinha aqui. Marinho tem demonstrado a vocês que quer ser candidato? Sim. Tem, sim. né? Essa parte aí dele, né? Quando você falou se a gente tinha tido alguma conversa política, não, assim, ele propondo algo desse tipo, não. Mas ele, em outros assuntos demonstra. Comigo, não, ele já afirmou que é pré-candidato a prefeito, né? Mas eu creio que quando nós tivemos essa conversa, foi uma conversa informal ali na sala da Câmara, o pensamento dele para 2028, né? Ainda não estava nesse trâmite dessa possível suplementar, né? Mas ele disse que não tem condições mais de estar ao lado de Jarliano, e tinha uma candidatura própria, ia ser candidato a prefeito. É a informação que ele me passou. Muito bem. Nesse caso, a gente aguarda a definição da Justiça para ver essa suplementar, né? Que é agora uma coisa, viu, Erasmo, que a gente... Eu vivi esse momento em Ceará-Mirim pela primeira vez na história, né? E eu já até comentei aqui, uma eleição suplementar, ela traz muita instabilidade, ela traz muito problema, né? Você está vendo agora a Assembleia do Rio de Janeiro, a confusão que está, e isso ia até aqui na do Rio Grande do Norte. Então, como é que ficava o Estado se Fátima tem ido para a senadora, né? Teve uma decisão grande, né? Abrir mão eu diria, de uma eleição quase tranquila, viu, Erasmo? Era difícil, mas ela tinha como chegar lá. E no município, acontecendo uma coisa dessa, né? Claro, a Justiça, a gente tem agora, eu tenho um vizinho de Ceará-Mirim, que é prefeito de Santa Maria, foi cassado como vice, doutor Ranieri, né? Que é dentista, mas está no cargo ainda. Isso causa uma complicação que não é fácil, né, Deise? A população fica sem entender. Na verdade, assim, esse fato com Nira, ele é tão notório para as pessoas que quando teve a decisão agora, essa última, né? Lá atrás, a política que eu estava dizendo que era acostumada a ser feita lá atrás, isso tinha acontecido carreatas, fogos, festas, divulgações, e não teve. Até a oposição ficou calada, entendeu? Porque assim, isso não é bom, uma eleição suplementar dentro do município. A gente saiu praticamente de uma agora, vamos entrar em uma, já estamos, né, em uma nacional, né, estadual, nacional. Então assim, Deus sabe de todas as coisas. Então Deus sabe se errou, se não errou. Eu acredito na inocência de Nira, eu acredito. Converso muito com ela e a gente sabe que aquilo ali foi uma coisa armada. E quando alguém faz isso, ela não vai ter sucesso. Ela não vai ter sucesso na política, na vida, ela não vai ter em nada. Porque o mal, você se destrói e ele volta. Ele volta com força. Porque o destino de cada um, ele se desenvolve pelas suas ações. Então,
faço bem, não faço mal não. Ganhe na força do trabalho, com sua determinação política, mas não armando para poder se dar bem. Isso não é bom. Botando casca de banana, né? Claro, Realmente. claro. Não pode apagar a luz de ninguém para sua ficar Não, acesa, de jeito né? nenhum. Fica... Irã, você me perguntou sobre o destaque e me fugiu. Porque são tantas obras, me fugiu. Também quero destacar aqui uma grande obra que foi requerimento desde o meu primeiro mandato. Né? Desde o meu primeiro mandato, e foi iniciado no mandato de Nira. As obras foram 3 etapas das minhas solicitações. A primeira etapa, Maracajá a Caraúbas. A segunda, de Caraúbas a BR. E a terceira, de Novo Horizonte até a entrada do Marco Lima. Então, são obras de grande porte. Para mim é um grande marco também. É por isso as brincadeiras de Marinho. Se a prefeita fizer tudo que você pede e está fazendo, eu vou votar em você. Então, assim, é um grande marco. Como também temos outro aqui em Maracajaú, que você é conhecedor. A lateral ali do IDEMA, da Fundação, né? Da Escola Grande Harmonia. Obra de infraestrutura, não tem alagamento, não tem mais nada, né? Não, Coisa aí boa. nós tínhamos uma rua que um rio passava por dentro, que era a Rua da Paz, ali a Rua do Pescador Valderrama, também solicitação minha. E as pessoas desacreditadas na política diziam assim, isso é promessa de campanha, né? E quando eu fui eleita, fiquei continuando reapresentando os requerimentos e a prefeita, graças a Deus, atendeu e hoje as pessoas vivem ali muito bem. Ô, Deise, me diga uma coisa, Erasmo, aquela obra lá do Marculino daquela região, tá parada? Como é que tá seguindo? Tá seguindo devagar e sempre, né? Já passou de Vale Verde, já? Não, tá perto. Tá perto de Vale Verde. Tá perto. Porque ali é uma obra muito Porque grande o que aquilo acontece? para o município. Ali é feito com recurso próprio. Então, assim, as pessoas, vai fazer 30 anos que eu estou em Maxaranguape. Então, passei por vários grupos políticos, né? Assim, porque na época Evaldo era vereador, então, quando iniciei, na época de Núbia, veio Amaro, veio Neidinha e veio Luiz. Então, assim, essas obras que a gente vê dessas estradas hoje eram prometidas e não cumpridas. Então, a prefeita vem desenvolvendo e tenho certeza, se a gente tivesse um fundo de participação melhor, com certeza a nossa Maxaranguape estaria bem melhor, porque ela tem um olhar acessível, sabe, é da região. Às vezes a gente conversando, ela me contou um fato, acho que foi dia domingo de Páscoa, eu estava na casa dela, e Betinha, né? Betinha estava lá, e Nira disse que Betinha levava ela de bicicleta. É Betinha lá de São José? Lá de São Miguel, né? Isso. Betinha levava ela de bicicleta para a escola. Né? Eu acho que a Nira era professora, trabalhava lá na escola. Então, assim, ela sabe, porque ela viveu aquilo ali, andar em terra carroçável, ela sabe a dificuldade para aquelas pessoas daquela região. Então, como é feito de recursos, está sendo feito aos poucos. As pessoas têm que entender e têm que ter paciência. Porque o ruim é você prometer e você não vê nada, mas você está vendo que ela está evoluindo, a estrada está evoluindo cada dia. Então, a gente espera que seja concluída. Agora, sabemos que vai demorar um pouco, a não ser que tenhamos um aporte extra, né? Que mande aí uma verba para ser concluída. Aí Deise, é mais rápido. Já são quase 1 hora de bate-papo aqui. Me diga uma coisa, eu quero voltar a esse assunto da eleição suplementar. Sim. Eu acho que a candidatura natural deverá ser a presidente da Câmara, Daia, né? Porque vai assumir, vai ter a caneta na mão e tal. Né? Seria uma candidata à reeleição. Sim. Né? A não ser que Daia abra mão de ser candidata, né? E o grupo, né, com a liderança de Nira, de Edmilson, como estrategista que
né, morte e tal. Enfim, você acha que caberia um vice para compor com Daia de Maracajaú, de Barra, porque ela vem da região agrícola, né? Ela é caracterizada como uma vereadora de Dom Marculino. Você acha que aqui, com Dom Marculino, de onde sairia esse vice, essa vice, para compor com Daia? Já foi ventilado isso algumas vezes? Não. Não. Não, né? Porque eu acredito assim, que não tem uma regra que a pessoa está assumindo seja candidata. Né? De fato, quem está com a caneta é quem manda. Mas numa política você não administra sozinho. Com certeza. Você tem que ter um coletivo. Você tem que ter pessoas que validem o seu trabalho. Então, no início, você fez essa pergunta e eu falei, vou retornar a dizer, nosso grupo tem excelentes nomes, como frisei, o nome da nossa presidente, Daia, Cadinho e os demais. Então, assim, não é porque eu estou em uma posição que eu vou impor que seja aquilo ali. Não. Então, tem que ter... Grupo é grupo. Né? Justamente, grupo é grupo, não pode ter imposições. No grupo tem que ter a coletividade de conversas e de apoiadores. Numa política você não chega sozinho porque está ocupando uma cadeira. Se você estiver sozinho nessa sala, você não faz esse programa. Tem que ter 10 aqui para ser entrevistado, para que o programa seja realizado. Então, nós temos a nossa prefeita, nós sabemos, todos sabem que nosso articulador político, muito bem avaliado, é Edmilson, e ele sabe conduzir muito bem uma situação dessa, e ele vai, com certeza, indicar e ouvir os melhores nomes para a composição futura. Na minha concepção, eu sou bem positiva. Eu não gostaria que houvesse uma eleição suplementar. Mas... Bom para o município, fatos, né? Mas está lá na justiça, né? Está na justiça. Que a prefeita realmente tirasse o seu mandato por completo, porque ela não foi eleita com a minoria de votos, uma diferença de 100 votos, 50 votos, como já tivemos uma eleição em Maxaranguape, que foi uma diferença naquela época de 47 votos, né? Para Dr. Antes e na época de Amaro. Então, foi uma diferença absurda de votos, mais de 2.000 votos de diferença. Então, isso mostra, né, a prefeita bem avaliada. Bem avaliada. Então, não é meu intuito de cogitar uma eleição suplementar. Quando você diz bem avaliada, falando nesse número da eleição, aí eu faço uma pergunta curiosa. Edmilson, que é o estrategista, ele tem feito monitoramento, ele tem feito pesquisas para passar isso e saber se isso permanece, se tem mudado aqui e acolá. Como é que é feito esse trabalho? Tem, né? Que é importante, né? O monitoramento e tal. Do jeito que ele faz o monitoramento dele, os vereadores também estão fazendo, né? Isso é importante, você ter a manutenção dos seus amigos, porque eu creio que na política, quando alguém se identifica com você, é por amizade. Então, Edmilson, ele tem feito sim esse trabalho, uma pessoa bem articulada, está em todos os ambientes, é aquela pessoa que procura fazer o melhor para o município, né? Ou circunstância da vida, futuramente, a gente sabe que não temos como ele ser o nosso candidato, mas é uma pessoa que sempre está junto e já relatou que se não fosse pelo grupo já tinha saído mesmo da política, mas como foi ele que fez a construção desse grupo que está hoje, né? Que a pessoa, tem outro político aí que diz que os políticos que estão hoje era a composição dele, mas quem compôs esse grupo foi Edmilson, para ele. Verdade. Nós sabemos que no âmbito da política ele não entendia nada. Claro, tinha recurso, mas não tinha a sabedoria da política. E a sabedoria da política quem tinha e tem é Edmilson. Deise, a propósito, como tem sido a atuação do deputado Luiz Eduardo para Maxaranguape? Sim.
Olha, eu vou falar como uma eleitora de Luiz. Sim. Porque votei, depositei a confiança que nós teríamos um deputado nosso, né? Nosso, quando eu digo nosso, do nosso município, da nossa região. E assim, ele precisa amadurecer mais um pouco politicamente. Eu não queria estar numa cadeira de deputado e não ajudar o lugar que me ajudou. Né? Nós tivemos várias promessas aí sobre Maracajaú, vou frisar Maracajaú, nosso campo oficial. Foi prometido no Vila Nova em um discurso que eleito mandaria verba para a construção do nosso campo. Não teve. A construção da nossa praça aqui do Pescador não veio. A construção da praça do Vila Nova não veio. Então, assim, em uma entrevista aqui, foi muito infeliz de relatar o que ele relatou, certo? Ele é uma pessoa bem dinâmica na parte empresarial, isso aí tem que reconhecer, mas na parte da política tem que amadurecer muito. Dizer que não manda nenhum recurso para Maxaranguape, porque não somos aliados. Eu quero saber se os votos que saiu para ele daqui foi voto fantasma. Não foram de pessoas da população que depositaram confiança nele, e ele tem como mandar as verbas, sim, para o nosso município e fiscalizar. Isso é a coisa mais natural. E Stevenson tá aí, ele manda as verbas, a pessoa está do lado dele quando ele vai lá e mostra. É verdade. Então, assim, essa conversa de não mandar porque não tem aliados, então não precisa do voto dos eleitores de Maxaranguape. É a minha opinião. Por que eu vou votar num deputado que hoje está... É fácil você votar num deputado que não está lá, que é pré-candidato, vai ser pela primeira vez, e dizer, olha, eu só posso ajudar quando eu estiver lá. Aí eu tenho como ajudar, mas você já é deputado. Qual é a desculpa que você vai dar para o eleitor? Ah, porque eu não gosto da cara de fulano, ciclano, Maxaranguape, eu não vou mandar. Não. Quem vota é o coletivo. São os nossos munícipes. Então, mande verba, seja inteligente, mande verba para o município e fiscalize. Isso é naturalidade de um político que manda verba. Mas o que a gente não pode depositar confiança em um candidato que tem digamos, um desequilíbrio emocional e vai atuar na cadeira legislativa questões pessoais. Isso não é bom, isso não é visto por políticos. Eu nunca vi ninguém me falar dessa forma. Então, mande verba. Você sabe que, vou dizer diretamente para ele, não tenho nenhum problema pessoal com o Luiz. Não tenho, certo? Ele tem as questões dele política, mas esse é só um relato que eu estou fazendo para ele, para que ele seja mais inteligente. Mande verba, sim. Ele tem condições de mandar verba para o nosso município. Mande e fiscalize. Aí sim você vai ter argumento de pedir voto. Sem mandar verba, eu acho que está difícil argumentar e solicitar apoio do povo de Maxaranguape. Eu quero aproveitar nessa linha de raciocínio de Deise. Houve uma semana, segunda, terça-feira, hoje é sábado, ou foi a semana passada, houve uma reunião na Assembleia Legislativa com o Ministério Público, com a Controladoria do Estado, com a Secretaria do Estado, sobre exatamente uma verba de emendas impositivas que estão retidas, né, estão sem ser pagas, e que agora, 13 de maio, o governo se comprometeu nesta reunião de começar a liberar essas verbas para os deputados. E quando o governo, eu digo governo liberando, gente, é para todos os deputados, é de quem é do governo e quem é a oposição, é para todos, porque é uma coisa que é da lei. Eu espero que, não é, dessa verba liberada pelo governo, das emendas impositivas, quem sabe aí o deputado Luiz não... Porque eu acho que não vem, porque já deve estar pré-determinada, né? Ele já disse aqui mesmo que não manda um centavo para adversário dele, político e tal. E como você diz com propriedade,
quem votou foram as pessoas é que não podem ficar prejudicadas em razão dessa história. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui que a gente está caminhando para o final. Deise, e essa questão do mundo dessas guerras, essa extrema-direita, essa coisa toda, você tem alguma leitura, você tem alguma opinião sobre isso? Né, o presidente dos Estados Unidos se vestindo de Jesus Cristo para dizer que é o bambambam, falando do Papa. Como é que você vê a atuação de Donald Trump, especificamente? Não acompanho muito, não. Mas eu vejo o seguinte, a forma dele agir como político, eu vejo que ele usa muito a força, poder aquisitivo, né? E aquela história bíblica, né? Aparecendo o anticristo se revelando. Então, assim, a maneira dele administrar, realmente, eu não concordo. Não me envolvo muito na política internacional, né? Mas a gente vê relatos nas redes sociais e eu vejo vidas de inocentes ser paralisada por questões financeiras, né, individuais, que eu vejo muito isso, que eu acredito que você não está fazendo aquilo ali pelo país, né. Eu vejo que eles estão fazendo mais individualista, então eu não concordo com o jeito dele administrar. Muito bem. Deise Paiva, eu vou abrir os microfones para você deixar uma mensagem com os nossos agradecimentos. Agradecer Erasmo aqui, presidente da colônia. Depois vai vir falar para os pescadores, né, Arando, essa situação que está aí do IBAMA e tal. 1º de maio já é dia de pesca liberada e tal. Depois vem aqui para a gente conversar, esclarecer algumas coisas aqui para eles, tá? Deise, muito obrigado mais uma vez. Sinta-se sempre convidada. Quando tiver um ano, espero que eu convide, não. Irã, tem um assunto que é bomba, eu queria ir lá embora, vem aqui, é só você avisar e tal, a casa aqui é sua. Só tenho pena porque a nossa amiga Daia não está transmitindo as sessões por aqui. É uma pena Maracajaú não escutar isso que você diz um dia de hoje, toda sexta-feira, né? E o pior é que eu esqueci meu celular em casa, eu tenho certeza que está todo mundo passando mensagem. Pois é, toda sexta-feira, né? As sessões são... Na sexta, então Daia devia, né, presidente, repensar isso aí e colocar, né? Porque, é transmitido pela Câmara, vai na Câmara, se tiver 5 assistindo ou 3 é muito, né? E aqui em Maracajaú tem uma rádio comunitária, se tivesse em Barra, se tivesse em Caraúbas, é bom. Lá em Ceará-Mirim, Marconi conversou comigo, né, tá sensível, né, a colocar. Então, fica aqui os microfones à sua disposição para suas considerações finais com os nossos agradecimentos. Irã, muito obrigado mais uma vez pelo seu convite, né, pelo seu convite. Eu acho que você percebeu que eu nem... Da outra vez, qual é a pauta? Então, dessa vez eu nem... Não, e você falou com muita tranquilidade, viu? É a experiência, né, que vai chegando. É verdade. E a gente, assim, pronto, eu estou num período já da minha faculdade e a gente vai aprendendo essa parte de ter reuniões, conversar, isso é muito bom. Deixa a gente mais solto, mais à vontade. Eu quero passar aqui uma mensagem para as pessoas que estão me ouvindo, né? Que a vereadora Deise mora em Maracajaú, está no município todos os dias, só sai do nosso município 2 dias da semana para a faculdade, mas estou de prontidão aqui, sempre atendendo o nosso povo, a hora que precisar, estou à disposição de vocês, conte sempre comigo para qualquer eventualidade. Quero aqui, Irã, agradecer pela sua paciência, né? Nada. Pelo tempo aqui. E mandar um abraço ao nosso amigo Biel, né? Nosso amigo pescador, aquela pessoa sensível, amigo que sempre foi. Graças a Deus a sua cirurgia saiu tudo bem. Como também quero mandar um abraço aqui para a família de João Maria, né? De Aldenira, que também
passou por um processo cirúrgico, também está, graças a Deus. Agora a família está mais tranquila, né? Que estavam muito aflitos, mas Deus faz tudo na hora certa. E também mandar um abraço de uma pessoa que mandou um abraço para você. Tem um abraço lá em Irã, que é Sandro Pimentel. Né? Baixinho. É. Senador. Ele fica rindo, acha bom. Então tenho que dar esse abraço que ele pediu para dar. E mais uma vez agradecer a paciência aí dos ouvintes, né? Vi que não teve perguntas, então quando não se tem perguntas durante a entrevista, eu acho que me saí bem, né, Irã? Estou avaliando dessa forma. Então quero aqui agradecer a todos. E quando precisar de mais esclarecimentos, pode convidar, estou à sua disposição do povo. Muito bem, valeu. Valeu por estar aqui. Deus vai. Ela volta para a gente fazer um. Vamos ver se traz dois vereadores, porque 3 é muito, né? Mas 2 para você com o Marinho, você com o líder com o Rafael, então para a gente escutar os dois lados, né? E dar oportunidade a todos. É assim que o Sistema Litoral de Comunicação tem feito ao longo de sua história. Aliás, dia 10, agora que passou, há 9 dias, a gente completou 25 anos. Olha, acho que foi até uma moção lá na Câmara, não? Foi apresentada uma moção, você soube, não? Se foi no dia que eu não estava. Pronto. Foi sexta-feira que eu Vereador Marinho ficou de apresentar uma moção lá e tal. Muito bem, 25 anos não é brinquedo não, né? Temos um Rapaz? evento, né? E o livro com a vereadora Deise Erasmo já. Eu vou cobrar. Muito bem, bom. No próximo domingo aqui na Litoral FM, ok?